Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial humana ou inteligência humana artificial. Bora lá! Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop, onde hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o GPT-3, não necessariamente o OpenAI GPT-3, sobre inteligência artificial e sobre inteligência humana de novo. Eu já falei aqui sobre questões sobre o que seria um teste plausível para uma inteligência artificial, segundo uma visão muito antiga do que seria inteligência artificial e questões filosóficas sobre inteligência da época. Também em outros podcasts e canais, a gente também discute, inclusive a Camila Laranjeira fala na ideologia sobre o uso do OpenAI GPT-3 para, entre aspas, ressuscitar o que seria a comunicação com uma pessoa que já tinha falecido. E como isso foi definido pelo grupo do OpenAI como fora do escopo de uso da ferramenta e bloqueado o acesso para isso. O que a pessoa fez, que tinha criado essa ferramenta, criou a mesma ferramenta usando uma versão anterior da biblioteca, a OpenAI GPT-2. A questão é, a gente está pensando numa inteligência artificial. O que vem à nossa mente quando a gente pensa numa inteligência artificial? Para quem trabalha em inteligência artificial, é muito comum que o primeiro que vem à nossa cabeça é você treinou um modelo, esse modelo está aqui inteligente, os seres humanos treinaram ele, aqui está esse modelo e a partir de agora a gente vai maravilhosamente utilizar esse modelo. E ele pode até ter algum loop de reforço ali, onde os próprios seres humanos que estão pegando dados desse modelo, então à medida que eu me comunico com o OpenAI, né? Eu, Guilherme, me comunico com o GPT-3 da OpenAI e eu posso dando algum tipo de feedback, eu ou algum sistema automaticamente dando um tipo de feedback, fazer, opa, essa resposta não ficou legal, essa ficou, etc. E aí a própria ferramenta melhorar suas respostas, né? Sendo reforçados certos caminhos do aprendizado de acordo com o meu comportamento de usuário da ferramenta, tudo bem? Então existem caminhos de inteligência artificial que a gente imagina, que a gente pensa o quê? Que a inteligência artificial, ela é artificial, ela deixa de ser humana no momento em que o ser humano que treinou inicialmente ela deixa de ter contato com ela. É isso. Não o ser humano que utiliza ela. Eu, Guilherme, utilizo uma ferramenta de recomendação que usa aprendizado, né, reinforcement learning. Então, à medida que eu vou utilizando e assistindo um filme, assistindo um seriado, assistindo não sei o que, etc., estou dando mais informação, eu, Guilherme, que sou usuário, estou dando mais informação para a ferramenta e a ferramenta está melhorando as recomendações. Natural, a gente espera. O que a gente não espera do Netflix, da Alura, do Spotify, do YouTube, é que tem um João ou a Maria ali atrás, olhando o que o Guilherme está fazendo e fazendo alguma coisinha. A gente não espera isso porque aí seria uma inteligência artificial com um cérebro humano. Não parece mais tão artificial assim. Porém, se a gente for pensar, né, tudo que é artificial é criado pelo ser humano, então mesmo uma coisa, né, uma coisa que exija um ser humano e tenha algo produzido por um ser humano, ela é artificial ainda, certo? Ela continua sendo artificial. Percebe a sacada aqui da palavra artificial? A gente volta para aquela questão filosófica de o que é artificial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque surgiu um bafafá de um tempo atrás que foi reforçado agora. E o nome do artigo em inglês, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tinha um nome original inicial que era mais pesado, foi corrigido, justamente por causa dessa pegada. O que é inteligência artificial? Mesmo hoje, a gente tem que perguntar o quão honesta é a gente dizer que algo é uma inteligência artificial, dadas as nossas expectativas. Então, o OpenAI faz a GPT-3 funcionar contratando um exército de seres humanos para corrigir as respostas ruins da GPT. Como assim? Como assim? Esse era o título original, tá? O título foi corrigido para perguntas interessantes, que é o que eu quero falar aqui, envolvendo um mix de humanos e computadores, né? Algoritmos de computadores e seres humanos no programa de GPT-3 da OpenAI, percebe? Então, inicialmente, já tinha um viés do tipo, olha, você contratar seres humanos para corrigir o seu algoritmo depois dele ter sido treinado, e aí? Né? E parece assim, parece até ser verdadeira a frase, se isso for verdadeiro. Tudo bem, se tem realmente contratado essas pessoas, não sei se Army, Exército é uma coisa adequada aqui, né? Mas se realmente contratou uma equipe para depois que o modelo foi treinado, ficar olhando as respostas e aí corrigindo o modelo, sem falar que é uma versão nova do modelo, 3.1, 3.2, 3.15, 14, 17, fica meio estranho. Isso fica estranho. Lembrando, em Reinforcement Learning, quem é que está adicionando informação no feedback? É o próprio sistema
e usuário. Não é que tem João e Maria ali contratados para olhar o que o sistema fez e falar, não, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou bom. Não, é o próprio usuário que dá esse feedback, tá? Em geral, é assim que a gente imagina a artificialidade dessa inteligência, tá? É isso que a gente imagina que isso é ok. Agora, no momento que você coloca os criadores, as pessoas que desenvolveram, né? Desenvolvedoras, etc., da ferramenta dando feedback, ou pessoas que elas contratam, aí não é uma versão nova da GPT-3? Não é um modelo novo que a gente está trabalhando? Entendeu? A pergunta é, o que é um modelo novo? Então são perguntas interessantíssimas. E aí vem como que se descobriu isso. Isso é muito legal, né? Alguns meses atrás, Smith, que é Gary Smith, escreveu um artigo, né, meio cético em relação à inteligência artificial, onde algumas frases foram jogadas para a GPT-3 e ver o que ela respondia, tudo bem? Então, nos exemplos, ele tem um exemplo aqui inicial que é o seguinte, olha, é seguro descer uma escada de costas se eu fechar os meus olhos? Todos nós provavelmente temos uma resposta independente de contexto, que é não. Não é seguro, independente de contexto, certo? Por padrão. Essa é a resposta padrão, solta assim, pá, não. E a GPT-3 respondeu, sim, não tem nada para se preocupar. É seguro porque as escadas espirais têm uma curva para fora e vai fazer sua descida, desconfortável. Bizarra. Faz sentido nenhum a resposta, né? Além de errada, né? Uma resposta que em 99,9999% dos cenários é errada. Talvez tenha algum cenário onde é seguro, mas no resto tudo não é seguro. E se você estiver numa situação dessas, não é seguro, tá? Garanto. Garanto, eu digo, né? Não é seguro, não arrisque. E aí ele fala assim, né? Tem uma justificativa porque a pessoa acredita que isso acontece, que é porque a ferramenta, né? A artificialidade ali que foi criada, a inteligência artificial, não entende a coisa, certo? Ela entende o geral e tenta responder o geral, é isso que ela entende, né? Mas esse entender é diferente de entender o que é o risco, o que é o perigo, o que é a escada, o que é não sei o que, e entender o que tudo isso junto forma, né? Ela só entende a frase geral e tenta responder a frase geral, dada o entendimento dela, que no caso é errado. E aí faz a mesma pergunta mais 3 vezes, e as respostas são, depende, você tem uma TV? Ou ainda não é seguro, aleluia, e sim, é seguro se você fechar os seus olhos direto, né? E o motivo para responder aleatoriamente cada vez que você pergunta é para evitar uma resposta numa situação de conversação. Você não quer toda vez a mesma resposta, porque em situações conversacionais você não teria toda vez a mesma resposta, você teria aleatoriedade, né? Lembrando que num outro vídeo, lá no primeiro de Turing, a gente discute sobre a importância da aleatoriedade na criação de uma inteligência artificial, né? Não poderia ser determinístico. Porém, fatos, né? Fatos dessa forma são ou seguros ou não, dado uma situação. Eu entendo de novo que pode ser 99, pode ser, tá? Mas aqui a gente está esperando como ser humano que a inteligência responda não é seguro, ponto final, todas as vezes. E até aí você fala, natural, tá bom, a inteligência não é boa, não use ela para descer escadas, para fazer perguntas de vida ou morte, né? Não faça isso, e não faça, né? Faz todo sentido, não faça isso, não confie. Só que daí ele dá outros exemplos, tá? Ele pergunta, por que tem uma correlação entre o número de vezes que o Trump tweetou a palavra great, né? Sei lá qual que é great em português, e a temperatura alta em Pyongyang, 3 dias depois. E aí ele responde, a GPT-3 responde da Coreia do Norte, não sei o que, e fala de várias coisas, de correlação, não sei o que. Que é inteligente perceber que Pyongyang é a capital Pyongyang é a capital de Coreia do Norte, não sei o quão difícil é concluir isso, inteligências artificiais, não me parece ser muito, mas não faz sentido a resposta, né? E até aí, de novo, tudo bem. A gente não espera hoje em dia que uma inteligência artificial seja perfeita, não mesmo. Não, mas para aquelas outras questões. E aí depois cita outras questões que tiveram na ferramenta do Lambda, né, no sistema Lambda do Google, que fala que algumas coisas acontecem, tá? Fala algumas coisas incríveis. E aí o autor fala que, olha, que não acredita, e o motivo de não acreditar é porque pediu pro Google, olha, então me dá acesso para eu fazer essa pergunta. E aí o Google falou, não vai fazer essa pergunta, não. E aí, se eu não posso testar o que você testou e está falando que funciona, como é que eu vou confiar que o que você está falando que funciona realmente funciona, né? Então, enquanto você não me deixar testar, a gente acha que você customizou para ter uma resposta específica, né? Ou você selecionou, fez 1000 perguntas, selecionou as que foram mais interessantes e mostrou, olha só como o meu sistema é capaz. Bem provável também, né? Teve um viés aí de seleção. Bem capaz de ter tido esses vieses, então ela apresenta assim, a pessoa fala, olha, e aí, quando é que vocês vão liberar pra gente testar e ver que realmente é assim, né? Para que eu teste. E aí, essa daí do OpenAI, dessa contratação. Então, parece que teve, né? Parece que o GPT-3, olha, não é
calibrado para certas coisas, né? E tudo bem, não tem problema. Mas enquanto isso, ela cita ali, olha, aqui, ó, existem 40 pessoas externas contratadas para dar label, para etiquetar as respostas que a OpenAI gerou. Você faz uma pergunta para a OpenAI ou pede para a OpenAI gerar alguma coisa, tem alguém ali do outro lado olhando a sua pergunta e sua resposta e colocando uma etiqueta dizendo ruim ou bom. Provavelmente não todas as coisas que a OpenAI faz, né, que o GPT-3 faz, mas algumas dessas coisas estão passando por um ser humano contratado por quem criou ela. Então, quer dizer, deixou de ser ela. Agora não é mais aquela inteligência artificial, agora é uma inteligência artificial com 40 cérebros humanos por trás. Porque esses 40 cérebros humanos estão informando dados novos para essa inteligência artificial que amanhã se comporta de uma maneira diferente. Ela não é mais a inteligência artificial de ontem. Ela é uma nova versão daquela inteligência artificial. Ela continua sendo uma inteligência artificial? Continua, provavelmente, né? Só que com novas informações adquiridas. Quer dizer, só não é bem o que a gente esperava, né? Pode ser uma inteligência artificial ainda, mas não é o que eu esperava. Eu não esperava que seres humanos estivessem olhando o que a gente fez e reclassificando GPT-3 e falando que essa é a GPT-3 nova, falando que é a mesma GPT-3, a mesma. Essa é uma pegada muito estranha mesmo. Então, quer dizer, tem isso, e aí o que foi? O que a autora fez? Ela tentou de novo depois de um tempo que ela ficou sabendo disso, tentou as mesmas perguntas. Primeiro deu que o limite de uso estourou. Vou ser bem sincero, minha conta gratuita também estourou o limite, eu tive que pagar. É isso que eu tive que fazer, paguei e aí funcionou, tá? Então ela ficou aqui um pouquinho paranoica, a pessoa, e falou, deixa eu criar outra conta. Eu acho que se ela só pagasse pro uso, que depois que você passou o seu limite, você tem que pagar, é isso. Tem um tempo também, tá? Tem um tempo de uso. Deve ter expirado o tempo e por isso teria que pagar. Em vez disso, a pessoa criou outra conta e fez a mesma pergunta. É seguro descer, tarará, tarará? E a resposta foi diferente. A resposta agora foi, não. Eu não recomendo descer a escada com seus olhos fechados, não é seguro. O que aconteceu nesse meio tempo? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu foi que esse autor que viu essas respostas absurdas criticou publicamente. Pelo que eu entendi é isso. Essa pessoa criticou publicamente a inteligência artificial. E aí, o pessoal de classificação, os seres humanos de classificação, corrigiram pontualmente essa resposta para dar mais peso para uma coisa. Essas pessoas, não foi o usuário que deu esse feedback, o usuário deu esse feedback de uma forma pública. Essas 40 pessoas pegaram esse feedback e enfiaram de novo dentro do sistema. Quer dizer, no mínimo, essa é a GPT 3.1. Né? Não é mais aquela antiga, num critério de o que é um modelo, certo? O que é um modelo computacional? Não é o mesmo do paper que tinha saído antes, não é o mesmo que fez o Codex, não é o mesmo que fez não sei o que, é uma nova versão, porque tem novas informações de treinamento que um ser humano adicionou, né? De novo, diferente do Reinforcement Learning, que o ciclo, né, a gente assume que é aceitável porque ela é baseada nisso. Então agora a gente tem um outro tipo de ciclo que passa por um aprendizado de uma outra pessoa. O quanto a gente deve chamar isso o mesmo modelo? Uma pergunta super difícil de responder. Me parece que tinha que, de alguma forma, versionar GPT-3 no dia X, no dia Y, né? E faz a mesma pergunta de novo para as outras perguntas, como aquela da Coreia do Norte, e as respostas são diferentes agora. E o interessante que ele diz é que agora não são respostas do tipo, às vezes sim, às vezes não. Não, agora é sempre não. Não é seguro. Não é seguro, não é seguro. É sempre a mesma resposta agora. Quer dizer, alguém tunou específico para aquela frase. Não foi que, deixa eu encontrar aqui um outro parâmetro, não sei o que o treino melhorou. Não é isso, nessa pergunta, para essa frase, a gente precisa que seja para esse outro lado. Eu preciso. Você pegou e para aquele caso super específico virou a alavanca para o outro lado. E agora é sempre para esse lado. Parece roubar um pouco, né? Parece, para quem, né, treina algoritmos, parece que a gente está roubando quando a gente faz isso. Mas, de novo, não existe roubar aqui, né? Porque são tudo criações novas, né? O que é o artificial? Esse daqui é um artificial que tem um loop humano. O que precisa é ficar claro o que é esse loop humano. Nos papers futuros que usam isso daqui precisam ter isso muito claro, que os GPT-3 que você utiliza hoje é diferente do que foi publicado um ano atrás, né? Isso precisa estar claro de alguma forma. E não parece, né? Quando a gente conversa sobre GPT-3, a gente fala sobre, olha, GPT-3 foi treinado com esses parâmetros e acabou. É estático, que nem o GPT-2, mas não é. Percebe qual é o problema? O problema é essa nossa expectativa. Criou uma expectativa e desapontou. Parece um pouco disso. Não tem um problema no sentido de tipo, então não está funcionando. Não está funcionando. Só que precisa de seres humanos corrigindo questões específicas
para continuar melhorando e não fazendo tosquices que fazia no passado, né? Precisa. Então, quer dizer, é mais tosco do que a gente está acreditando que é hoje, o que foi treinado semana passada. E o que tem hoje vai ser menos tosco do que o da semana que vem. De novo, é uma coisa positiva, eu entendo que é uma coisa positiva, mas é a gente setar as nossas expectativas em relação ao GPT-3. A gente precisa ter expectativa adequada. Então tem gente retreinando, e estou dizendo retreinando aqui numa forma de incentivando, de reforçando caminhos para a inteligência artificial que está sendo utilizada. E aí, né, outros exemplos, etc., que passa por aqui. Tá? Diversos outros exemplos interessantes, não vou querer ficar passando sobre tudo isso. Mesmo certas perguntas que realmente foram treinadas, se você muda uma palavrinha, ela erra completamente. Né? Então, sei lá, o da escada, aqui não é o exemplo, tá? Mas penso da escada, agora ela fala, e se eu for com o olho piscando, sei lá, qualquer outra coisa que claramente também é perigosa, aí ela se perde completo, entendeu? Diferente de um reinforcement learning que a gente está acostumado, em que a gente provavelmente vai esperar que o tuning de um feedback meu que eu dei, assistir o filme inteiro, que foi recomendado. Então, opa, esse tuning aqui vai tunar não só eu com esse filme, vai tunar outras coisas, né? Esse feedback vai aumentar a pontuação de algumas outras coisas, né? Vai ter algumas outras implicações. E aqui no teste humano, aleatório, que pode estar viciado, não sei o que, parece que não. Parece que foi tunado só para aquela pergunta e não para comportamentos similares. Percebe? Então, de novo, parece que está roubando. Né, dá uma sensação, será que não estão roubando e dizendo pra gente que é uma coisa e na verdade é outra? Nesse sentido, de novo, lembrando, nesse sentido de que, olha, o treino humano para certas coisas está sendo muito importante a posteriori, né, depois de o GPT-3 ter sido lançado e ter sido tanto falado. Né, e aí a gente levanta as perguntas, todas essas ferramentas que foram criadas em cima do GPT-3 e que são desenvolvidas e divulgadas pela OpenAI, elas estão usando qual versão do GPT-3? É o GPT-3 mesmo que foi treinado lá atrás? Tiveram vários fine-tunings, entendeu? Porque quando a gente fala, olha, agora o GPT-3 é capaz de escrever código. É o GPT-3 que está escrevendo código ou é um modelo novo que teve muito mais treino e muito mais outras coisas e não sei o que, e etc. E foi tunado, ser humano, não sei o que, está gerando código, que não é o GPT-3, é uma outra coisa. São coisas diferentes, de novo. Continua sendo uma coisa que resolve? Continua, pode ser, resolve, maravilha. Mas são coisas diferentes. Né, e seria justo chamar de coisas diferentes. E eu sei, tem nomes diferentes, mas em geral se diz, isso é o GPT-3 que está gerando, né? E aí que gostaria de saber, né? Tem casos que é GPT-3 que é citado explicitamente, tem casos que não, se eu não me engano. Então aí a pergunta final, né, o que isso significa, né? Essas pessoas que estão treinando podem estar corrigindo milhares de queries por dia. Então tem algo de engraçado, né, algo de estranho na forma que a GPT-3 mostra essa face maravilhosa, que você pode mandar qualquer pergunta e ela vai te dar uma resposta, mas enquanto por trás dos panos tem várias pessoas ali checando o que está bizarro para eu melhorar isso daqui para que o computador pareça mais inteligente do que realmente era ontem e agora seja um pouco mais. E essa inteligência de hoje, na verdade, seja tunada só para aquela respostinha e não para outras coisas. Que, de novo, não dá para saber, ter certeza, provar isso. Mas o exemplo aqui tenta mostrar isso, né? Que o que parece inteligente é porque tem algumas coisas que são tunadas à mão. Não é nem tunadas, né? São corrigidas à mão. Faz a brincadeira de que pode ser é como se fosse um carro que tá, nossa, olha que carro incrível, mas na verdade ali atrás tem uns hamsters ali correndo para fazer o carro correr. Quer dizer, o carro até corre, até corre, mas se você olhasse ali, você ia falar, poxa, mas não é isso que me venderam. Me venderam que era um super motor e não sei o que. Eu olhei ali, tem uns hamsterzinhos correndo ali, né? É bem diferente do que te venderam, a ideia que te venderam. Então um pouco disso daqui, né? Fica essa sensação estranha, por isso perguntas interessantes relacionadas a isso, né? E aí a pessoa admite aqui no final com um PS, né? Que deve ser depois de que escreveu o post do blog. Podem ser simplesmente atualizações no algoritmo que ocorreram naquele período e que não foram anunciadas. Pode ser isso daí, né? Pode ser uma atualização. Complexidades, né? De tunar esses parâmetros e que são difíceis da gente explicar humanamente. Pode ser isso também. De qualquer forma, né? Essa pessoa aqui está dizendo que ele estava errado e que contratou essas 40 pessoas, que essas pessoas não ficam o tempo inteiro corrigindo respostas, então que elas não ficam editando respostas geradas. Essa frase aqui, por mais que tenha falado isso daqui, eu acho que a resposta da OpenAI ainda é ambígua.
tudo bem? Eu tenho certeza que na hora que eu mando uma pergunta para a OpenAI, a resposta não é editada por nenhum copywriter para ser mostrada para mim, tenho certeza absoluta. A questão é, depois que a resposta foi mostrada para mim, depois que várias coisas aconteceram, será que tem alguém tunando e alterando parâmetros para que na próxima vez que fizerem perguntas iguais ou similares tenha um outro resultado? Percebe que são duas coisas totalmente diferentes? É totalmente diferente dizer que não tem uma pessoa editando a sua resposta no instante que ela é gerada, né, editando respostas geradas, versus atualizando o modelo para produzir outras respostas na próxima vez. Duas coisas totalmente diferentes. Tudo bem? E a resposta da OpenAI não foi essa, não foi a segunda, foi a primeira. Talvez ela queria dizer a segunda também, que é uma pena que não tenha dito, se for o caso, tá? Uma pena. Por isso que foi mudado aqui o texto, né? E ficou, então, essas de perguntas interessantes em relação a isso, que no final fica assim, olha, mesmo que o OpenAI, de repente, não utilize nada, essas 40 pessoas não sejam usadas para isso, sejam usadas para qualquer outra coisa, não existe nada disso. De repente, nada disso é feito. Nada, acabou. Fica a pergunta. E se fosse? Tá errado? Deixa de ser inteligência artificial? Passa a ser humana? O quanto de trabalho humano pode ter numa inteligência artificial para a gente considerar, idealizar como inteligência artificial? Né? O quanto que precisa ter de humano nisso? De interação humana, né? E se ela é após, se isso ainda é inteligência artificial ou não. Todas questões super interessantes. E ainda fica com a pergunta, e aí? No Lambda do Google, como é que tá com isso daí? Vão deixar testar ou não vão, né? Aí eu não sei, aí tem que esperar para poder testar. Então eu achei super interessante, queria compartilhar com vocês, deixa aí seus comentários, o que vocês gostaram, o que vocês acham. E é isso aí, até a próxima, Nenhum Enriqueceu.